escrito aqui. compartilhar, uma setinha para cima. É isso. Isso. Agora foi. Estão vendo aí? Tá aparecendo a minha tela para vocês? Sim. Sim. Mas aí eu não vejo vocês, né? Quando O Teams ele é maravilhoso, mas ele tem esse defeitinho. Aí a gente vai sinalizando aqui. Do ladinho, assim. É isso. Mas tranquilo, vamos lá então, né? Sejam muito bem-vindos aí a esse momento, a esse bate-papo que a gente vai ter, né? Eu gosto de falar bate-papo porque eu gosto, né, de ouvir, eu gosto de escutar. Então, já deixem aí os microfones de vocês, né, já ativos, porque a gente vai traçar aqui, né, começar esse bate-papo para a gente poder explorar e entender mais aí sobre a gestão do tempo, né? Que eu começo falando aqui essa frase, né? O tempo é o que rege tudo na nossa vida, né? Então, como você tem investido ou gastado o seu tempo? Como que vocês têm aí, né, trabalhado a questão do tempo, né? Desde quando acorda, hoje ainda estava vendo aqui agora rapidinho os directs, né? Em relação a um story que eu fiz hoje mais cedo no Instagram, falando sobre o tempo de qualidade, né? Não sei se vocês sabem, as 3 primeiras horas do nosso dia são as horas que a gente chama de horas de ouro, né? Porque é aonde a gente consegue mais produtividade no nosso dia. Então, se a gente consegue ali nessas primeiras horas do dia fazer acontecer, colocar prioridade para alguma atividade específica, tudo que acontece nessas 3 primeiras horas, a gente vai ter aí um impacto positivo ou não na produtividade, no rendimento, nos resultados que a gente espera no nosso dia a dia, né? Seja para o trabalho, seja para as questões pessoais. Então, eu quero que vocês, né, reflitam sobre isso e já me falem aqui, né? Caso, como que vocês estão aí investindo ou gastando esse tempo, né? Qual que tem sido o nosso maior vilão hoje, né? De perda de tempo, muitas vezes, né? O que vocês me falam aí sobre isso? Vamos ver se vai dar um empate. Como que vocês gastam ou investem o tempo? Vamos lá, não me deixem falando só. Débora, deixa eu perguntar, é a Márcia aqui. Eu sou muito diurna, né? Eu gosto de fazer muitas coisas de manhã. Tem gente que é muito noturno, né? Então, Exato. de manhã eu sinto isso. Eu não sabia, foi uma surpresa quando você falou. Mas eu sou assim, tipo, já tenho uma rotina de manhã. Já acordo, tomo banho, tomo café e eu sou muito produtiva mesmo. Essa parte da manhã. Aí já está vivendo isso na prática, né? Muito bom. Uhum. E pode estar conectado, vou falar sobre isso também, a sua essência de personalidade, né? Porque gestão do tempo não é só sobre agenda, sobre planner, sobre disciplina, né? É sobre nós mesmos também, né? Vou trazer aqui para vocês também. Obrigada pela contribuição, Márcia. Eu também vou na mesma linha da Márcia. Eu também sou bem da parte da manhã. Você também, Otávio? Na parte da tarde, para ficar acordado até às 6 é a base do café. Aí, olha só, que interessante. A gente usa aí algumas ferramentas para tentar otimizar, né? Um cafezinho. São vários fatores que impactam na nossa produtividade, né? A nossa questão da nossa personalidade, o nosso ambiente de trabalho, né? Eu estou aqui numa luz que ela é mais relaxante, né? Esses dias eu estava atendendo um escritório de advocacia e as meninas da equipe falando, Débora, pelo amor de Deus, né? Fala para o dono do escritório trocar essas luzes, porque a luz amarela, ela impacta na nossa produtividade, porque ela relaxa, né? Então, como que eu quero um ambiente de trabalho produtivo se eu estou trabalhando, né, em um ambiente onde o fator externo não está contribuindo, né? Então, o ambiente que me traz ali uma produtividade, se eu trabalho, né, eu falo muito para as minhas mentoradas nesse sentido de Débora, montei meu escritório, tudo resolvido, né? Home office. Meu escritório fica dentro do quarto. E aí fica aquela disputa, né? Depois do almoço, eu vou trabalhar ou eu vou deitar na cama? Né? Tudo errado já.
Então, gestão do tempo vai muito além, não é só sobre as ferramentas que a gente usa, né? Tem vários fatores que a gente vai falar sobre isso hoje para poder, né, para que vocês possam usar ao favor de vocês, então, essa ferramenta, né? E aí, quero começar, né, falando aí rapidamente, de forma bem resumida, toda a minha missão e propósito, como eu investi o meu tempo nesses últimos anos, né? Então, eu sou psicóloga pela Universidade daqui de Franca mesmo, né? Sou de Franca, interior de São Paulo, cidade da Isa, né? Vocês já devem conhecer, ter ouvido falar aí Vocês podem perceber pelo sotaque. Quase São Paulo, tá, gente? Não é Minas. Todo mundo fala, é mineira. Mas não, né? Estamos aqui no pertinho de Minas. Sou também coach, né? E eu falo que hoje eu uso a psicologia, ela me dá uma noção, né, e um entendimento, tanto das empresas que eu atendo, quanto, né, mentorias individuais, etc., né, o entendimento do ser humano como um todo, né, então isso me ajuda no direcionamento, no impacto de resultados dessas pessoas que eu atendo, ou das empresas, enfim, então, né, dentro da psicologia como psicóloga, como coaching, que é uma ferramenta aí com foco em resultados, né? Sou especialista em carreira com atuação em nível Brasil, com foco em recrutamento e seleção, treinamentos e desenvolvimento de equipes e lideranças, né? Então, eu venho da CLT, vivi um processo de transição de carreira por conta da maternidade, né? Que chegou na minha vida, que foi um sonho realizado, graças a Deus, né? E eu falo que a gente vai vivendo com foco na solução, né? De acordo aí com as necessidades das pessoas que vão nos procurando e nos pedindo ajuda, né? Então, eu acredito muito sobre isso e foi dessa forma, né, que o Instituto DV que foi acontecendo e foi surgindo, né? Sou fundadora também do programa de recolocação profissional do Zero à Contratação para mulheres e mães, né? Então, em todo o processo que eu vivi, eu fui encontrando pessoas, né, mulheres e mães especificamente, principalmente com a chegada da pandemia, que foram, né, aí buscando se encontrar no mercado, buscando as suas transições de carreira, suas recolocações para dentro de uma empresa específica também, né? E aí com isso surgiu esse programa com atuação em nível Brasil. Certificada e enneagramada das personalidades, né? Analista comportamental também. E fundadora da comunidade de Mulheres com Missão e Propósito, a maior e única, né, do Brasil. Hoje ninguém usa, né, esse termo aqui, somos únicos, né, tá em processo aí de registro dessa marca também. Então, meu maior propósito, meu maior motivo, eu falo que meu maior professor de gestão do tempo, né, é aqui meu precioso, meu maior milagre, né, meu filho. E tenho 33 anos, né? Sou casada, sou cristã, meus valores, né? Aí, prioridades essenciais na minha gestão do tempo, né? Sempre Deus acima de tudo, família e depois os negócios, né? A carreira. Então, entendendo todo esse processo, né? Todo esse investimento de tempo ao longo desses anos aí, que são mais de 14 anos já de atuação, desenvolvendo pessoas, trabalhando em nível Brasil em grandes empresas, né? E agora, nos últimos anos pós-pandemia, com a minha própria empresa, né? Eu entendi que esses pilares aqui, eles eram essenciais, né? E hoje eu nunca vi ninguém trabalhando, né? Nessa frente de atuação, porque a maioria começa por aqui, né? Estratégias e ação, mas esquece que tudo começa sobre você mesmo, né? No autoconhecimento, na mentalidade, depois no tempo que você planeja, que você dedica, que se você não fizer uma gestão do tempo, nada acontece, e depois a estratégia, né? Seja na empresa que você trabalha, seja no próprio negócio, enfim, né? Então, a gente precisa de entender que esse pilar, ele vai acontecer, esses 3 pilares, né? De uma forma conjunta, e precisa acontecer na ordem certa, né? Então, frente ao Instituto DV, né, que é a minha empresa aí com esse foco de atuação educacional, de resultados, né, de direcionamento dentro desses 3 pilares, né, são mais de 3 mil, né, mulheres, pessoas já transformadas através do autoconhecimento, da gestão do tempo e do posicionamento, né, nas suas carreiras, nos seus processos aí de treinamentos dentro de empresas, né, que eu também faço essa atuação, já são mais de 20 áreas atendidas, né, dentro de empresas diferentes, nesse programa em Company, né, que tem essa frente mais para palestras, treinamentos, dentro das empresas, né. Por conta do digital, a atuação já até fora do Brasil, né, e presencial e online em diversos estados também. Na frente de carreira, né, o Instituto DV,
atua aí nessa parte mais de mentorias, né? Tanto para transição de carreira, posicionamento, né, da carreira, evolução em alta performance para pessoas que já estão posicionadas dentro de uma empresa específica, né? Quero continuar crescendo, quero continuar atingindo outros resultados, né? Também com essa frente. E de forma presencial, né, através de imersões, de cursos online também, dentro dessa frente de carreira, né? Imersão presencial, carreira, comissão e propósito. No foco de produtividade e gestão do tempo, eu tenho um curso, né, de gestão do tempo, que é onde ele se chama, né, gestão do tempo para mulheres reais, mas que tem um foco mais para mulheres e mães especificamente, né, esse curso. Então, aqui é mais específico para mulheres, né? Mas em relação à mentoria e às frentes dentro das empresas, esse tema ele acontece em formato de treinamentos, palestras, né, etc. Então, programa em company para empresas. E agora aqui direto ao nosso tema, né? Então, como organizar as prioridades, fazer a gestão do tempo e ser realmente produtivo no trabalho remoto, né? E aí eu começo com essa perguntinha para vocês. Falar sobre produtividade é entender o que é ser produtivo para mim, né? Porque muitas vezes o que é ser produtivo para a Isabela, para a Márcia, para o Otávio é diferente, né? Do que é ser produtivo para o Fabiano, para o Felipe, etc, né? Então, por que isso acontece? Lembra que eu falei lá para vocês do primeiro pilar, que é o autoconhecimento? Porque nós temos aqui 9 tipos de personalidades nesse grupo que está aqui hoje com a gente, né? Então, muitas vezes o que é ser produtivo para mim, que é em relação ao tempo de qualidade que eu tenho com as pessoas, a sensibilidade mais emocional nas situações, pode ser diferente para outra pessoa que é algo mais prático, mais voltado para disciplina, mais frio, né? E tá tudo bem. Eu só preciso, o primeiro passo para eu entender é que o que é ser produtivo para mim, né? O que é ser produtivo alinhado à expectativa da empresa? O que é ser produtivo alinhado aos resultados que eu tenho para entregar nesse mês nas minhas metas, né? Então, é o primeiro passo que eu preciso entender. O que significa produtividade hoje frente às expectativas que eu tenho de metas e resultados que eu preciso entregar, seja na minha vida pessoal, seja dentro da empresa, seja dentro da minha função, dentro do que eu tenho para entregar, né? Para o meu cliente, enfim. Então, esse é o primeiro passo, entender esse significado, né? E aí, trazendo aqui novamente o tempo é o que rege tudo nas nossas vidas, né? Mas não é sobre agenda, planner, é sobre começar pelas ferramentas certas, né? Então, 5 passos aqui para vocês, de forma resumida, prática, para que vocês possam organizar essas prioridades e ser realmente produtivos, né? Nesse trabalho remoto. Aqui eu trouxe para vocês, quem conhece aqui? Levanta a mão aí, essa roda da vida, né? Eu chamo essa ferramenta, que ela é uma ferramenta de coaching, né? Eu chamo de sabedoria da roda da vida. Nosso trabalho está aqui, né? O negócio, a entrega para o cliente na área profissional, mas o nosso tempo, a nossa vida, ela só acontece se todas essas áreas estiverem conectadas, né? Então, batendo o olho assim de primeiro, o que vocês me diriam, né? Essa roda da vida, ela tá redonda ou ela tá mais para um quadrado, né? Como que está sendo investida de prioridades e de tempo, né? Tem aquelas pessoas, né, workaholic, que a vida é só trabalho, né? E esquece da saúde, esquece da família, esquece dos relacionamentos, né? E esquece da qualidade de vida. E aí, é sobre isso? Como que fica realmente essa produtividade, né? Esse investimento de tempo. Ser produtivo é ter esse equilíbrio de prioridades. Volto naquele ponto do que é prioridade para mim nesse momento. Ou que é prioridade hoje, mas a curto prazo eu vou conseguir trabalhar um outro ponto de prioridade, né? E tendo essa clareza, que já entra aqui no nosso primeiro passo, né? Aqui, o primeiro passo, que é a clareza. Então, quais que são as prioridades neste momento para você em relação à sua vida pessoal e profissional? Débora, mas né, trabalho remoto, você veio aqui para falar do trabalho remoto, né? Vida só profissional. Mas não tem como falar só sobre o trabalho se a gente caminha, né, numa frente aí em conjunto com a vida pessoal, né?
Ontem de manhã eu recebi uma ligação, estava chegando aqui no escritório de uma mentorada minha, que ela falou, Débora, tô super preocupada, super angustiada. Terminei um relacionamento, né, de ontem para hoje, no Dia dos Namorados, né, de 4 anos. E amanhã eu tenho um treinamento muito importante para dar numa empresa. O que eu faço, né? E aí? Como que fica, né? Como que a gente trabalha? Ah, eu sou um robô, eu sou uma máquina, vai lá e dá o treinamento, né? Produtividade, bora fazer acontecer. Não é sobre isso, né? Então, ela falou, Débora, eu tô destruída e foi, assim, muito difícil a forma como a gente terminou e tal. E eu tive que falar, olha, trabalhando todas as ferramentas sobre a sua personalidade, quem é você, as metas que você tem para esse mês e olhando para o processo que você está vivendo, né? A gente precisa de tentar neutralizar isso agora, nesse momento, né? Dá para desmarcar esse treinamento? Não, não dá. Né? Olhando para a sua saúde, para o seu estado nesse momento, respira, olha para você, né? Vamos acalmar aí, tentar baixar a poeira e é um dia de cada vez, né? E aí, hoje de manhã ela me mandou mensagem, ontem ela não respondeu, ela falou, me mandou uma mensagem falando, Débora, ontem tive uma reunião com um cliente e fechei um contrato na hora. Eu falei, o que aconteceu, né? Porque você estava totalmente de manhã destruída, totalmente, né? Nada produtiva, vivendo uma questão muito forte emocional, pessoal, e à tarde você fechou um contrato de primeira, né? Então ela falou assim, Débora, é entender quem sou eu, né? E que tudo passa. Então a gente precisa de ter essa questão, né? Que eu vou falar lá no final sobre a gestão do tempo emocional. Como que eu deixo essas questões externas impactar? E volta a falar, né? Entendendo que a gente não é um robô, a gente não é uma máquina, né? E não dá para desligar um botãozinho e falar, não, agora, né, eu sou só empresa, eu vou dar esse treinamento e pronto, né? Então, as questões externas, o nosso emocional, ele vem impactar totalmente. A gente precisa de entender nesse processo de clareza, qual que é a minha prioridade nesse momento, né? Então, foi esse ponto que eu acessei, que eu falei ali com ela no momento, para que ela pudesse, né, colocar tudo em ordem, se sentir mais tranquila, né, ou pelo menos, assim, aliviada naquele momento para poder fazer o treinamento, né, e continuar. Então, o primeiro passo que eu deixo aqui para vocês, prático, organize as suas tarefas em uma lista, né? Então, não se preocupe com a agenda, agora a gente vai só anotar aí as pendências, né, que você tem para essa semana, para as metas desse mês, para um cliente que às vezes, né, tem um cliente aguardando um retorno seu para fechar um contrato ou de algo que você tem que entregar e você está cuidando de coisinhas que agora não é importante, né? Então, ter isso visual nesse primeiro momento já vai te trazer ali uma clareza dessa prioridade nesse momento, né? Então, esse é o essencial, esse é o primeiro passo prático, né? O que vem na mente de vocês? Já vão aí olhando para esse ponto. E aí a gente vai começar a entrar aqui nos pilares que eu trouxe para vocês, que é essencial, né? De dentro para fora, para que a gestão do tempo aconteça. Que é o segundo passo, que é o autoconhecimento, né? Então, Débora, o que tem a ver gestão do tempo com autoconhecimento, né? Tem tudo a ver. Então, quem é você na sua essência de personalidade? Lembra que eu falei que são 9 personalidades, né? Então, você é mais prático, você é uma pessoa mais sensível, mais emocional, né? Ah, aconteceu um fator hoje que a hora que eu abri o Instagram, eu vi ali uma notícia ruim, e aí eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, perdi o foco, perdi ali o que eu tinha para fazer no meu dia para que ele fosse produtivo, né? Então, é uma personalidade possivelmente emocional. Como me blindar disso? Como me preparar para ter uma gestão do tempo, uma produtividade que ela aconteça, né? Então, eu preciso me conhecer, né? Então, você usa a sua personalidade ao seu favor ou contra você, né? Então, você precisa de olhar para esse ponto aí de uma forma, né, específica, de uma forma que, entendendo quem é você na sua gestão do tempo, como que você se organiza, como que a gestão do tempo, né, aqui no autoconhecimento também é importante a gente falar, como que a gestão do tempo, ela acontece desde a sua infância, né, aí entra um pouco de assunto de psicóloga, né, porque às vezes você vem de uma raiz, de uma criação que não tinha horário para nada, não tinha limites, não tinha rotina,
né? E agora você vai sofrer o impacto disso na empresa que você trabalha, na sua vida pessoal, nas suas funções, né? Como mãe, como esposa, né? Como marido, como aí hoje profissional no mercado, dentro da empresa que você trabalha para atender o seu cliente. E aí, né? Ou se você tem um papel de líder. Então, isso vai trazer todo um impacto. A produtividade, ela não começa hoje na sua vida. A produtividade, ela traz uma história, né? Então, você precisa de olhar para isso e falar, não, realmente, eu venho de uma história, né, que não tinha tanta organização, então hoje preciso buscar ferramentas para me ajudar nesse processo, né? Então, não, Débora, eu venho de uma história totalmente, tinha horário para tudo, eu sempre, né, soube usar ali meu relógio, né, pontualidade, porque também, às vezes, vem isso de uma questão de personalidade também, né? Então, isso também vai trazer aí resultado para a sua produtividade. É extremamente importante essa primeira etapa, que é o autoconhecimento. E aí a gente entra agora no segundo pilar, que é a gestão do tempo propriamente dita, né? E eu trago aqui para vocês uma frase que ela é da minha própria autoria, né? E vocês aí vão lembrar de mim, né? Sempre pensando, não te falta tempo. O que te falta, né? Te falta prioridades. Então, quando a gente, né, hoje a gente já começa respondendo as nossas mensagens do WhatsApp, assim, nossa, mas sabe o que é que aconteceu? É que tá muito corrido, correria, por isso que eu não te respondi, sua mensagem desceu, foi lá para baixo da minha lista. Então, o que você está falando para o seu cliente, ou para o seu filho, ou para a pessoa que é da sua empresa? Ó, sinto muito, mas você não foi minha prioridade. Né? Não é que te faltou tempo para responder essa mensagem ou para entregar o que você tinha para entregar, é porque não foi prioridade para você, né? E eu falo assim que fica até meio dolorido escutar isso, mas é a realidade. Então, o que a partir de hoje você precisa de fato priorizar? Porque não te faltou tempo, né? Ai, Débora, eu não tenho tempo nem para me cuidar, né, da minha imagem, né? Eu vou fazer a reunião com o cliente. A Isa já me ouviu falar muito isso. Ela deve estar aí, não estou vendo a carinha dela aqui, mas ela deve estar dando risada de lembrar, né? Porque às vezes a gente é mãe, a gente cuida de casa, a gente tem N funções, né? Os homens também. E aí a gente fala, gente, hoje não deu tempo nem de me arrumar para ir para uma reunião com o cliente, ou para ir para uma reunião presencial da equipe, né? Ah, e aí vai lá a unha descascando, os homens, né, não deu tempo de fazer a barba, não se arrumaram para estar estrategicamente para essa reunião, né? Porque faltou tempo. Mas não é porque faltou tempo, é porque você não se preparou para que realmente, né, você estivesse ali com foco no resultado, não só no fechamento, né, de uma venda, numa entrega específica para o cliente, porque você não priorizou isso. Você não se preparou para, né? Então, o que vocês têm priorizado nessa gestão do tempo? Entendendo que a produtividade, ela vai muito além, né? Ela começa aí de forma antecipada em várias questões, em várias etapas. Então, deixo aí para vocês pensarem sobre isso e a gente já entra aqui no terceiro passo, né? Para organizar as suas tarefas por prioridades no trabalho, né, no dia a dia, até coloquei aqui, né, a mãe ali trabalhando no trabalho, fazendo trabalho remoto, cuidando de tudo, né, ao mesmo tempo. E aqui eu vou deixar para vocês essa ferramenta dessa análise ABC, né? Não sei se alguém que já ouviu falar já conhece. E aí eu trago para vocês essa análise ABC, a letra A significa, né? Quais as minhas tarefas de alto impacto? Ou seja, o que só você pode fazer na sua função, no seu trabalho, dentro da empresa, na sua vida pessoal, né? Em todos os papéis que você tem aí, que você precisa de fazer uma gestão do tempo. Então, o que só você pode fazer? Depois, né? O que traz benefícios para outras pessoas? E aí a gente vai pensar em funções que às vezes a gente está fazendo no dia a dia, que está tomando tempo, né? Mas que isso não impacta diretamente no seu resultado final. E que você está, às vezes, né, só tentando ajudar, eu falo que é aquela personalidade, né? Ah, alguém precisou de alguma coisa, deixa comigo que eu faço, né? E às vezes você não precisa isso está impactando na sua produtividade, na entrega do seu trabalho, dos seus resultados, mas você está perdendo tempo com que às vezes aquilo que não é prioridade, né? Então você está ajudando muito o outro, você está cuidando, o cliente pede para você fazer algo que às vezes nem está na sua alçada, mas por um instinto você quer ajudar de qualquer forma, né?
E aí isso pode até criar um ruído nessa relação e nessa entrega do resultado final desse trabalho, mas você não está se dando conta que isso está impactando na sua produtividade, né? Tá trazendo resultado para outras pessoas e às vezes você está, né, aí perdido nesse processo. E por fim, o que você pode eliminar, porque você está só gastando tempo, né? E eu falo que hoje, quando eu entro nesse ponto aqui dentro, seja de treinamentos, das mentorias, né, grupo individual, o maior vilão que a gente encontra hoje é o celular, né? Então, se eu tô aqui num intervalinho, ao invés de eu priorizar algo, né, que eu poderia fazer, eu vou dar aquela passadinha nas redes sociais, é só uma olhadinha, né? E ali dali eu vejo já um anúncio, eu entro em outra coisa, a hora que eu vejo eu tô numa coisa totalmente aleatória, o tempo passou, e aí? Né? Então, uma vez eu atendi uma mentorada que ela falou assim, Débora, eu deitei na cama para dormir e fui passando, deixa eu dar só uma olhadinha no Instagram. E aí ela falou que a hora que ela chegou ali no final, né, o tempo foi passando, ela viu já era quase 2 horas da manhã e tinha chegado no final ali do feed, né? Zerou as atualizações. Então, quanto tempo perdido ali, sem objetivo nenhum, sem produtividade nenhuma, né? E aí, no outro dia, como que a gente acorda? Ai, não sei o que acontece, mas eu já acordo cansado, né? Parece que passou um caminhão em cima de mim. Mas espera lá, que horas que você foi dormir? Fazendo o quê? E aí, no outro dia, vai ter um impacto na sua produtividade, sim, né? Então, tem uma reunião cedo, a entrega não vai ser boa, a energia ali já começa, né, baixa, porque você não cuidou desde o seu momento de produtividade que veio lá do ritual do sono, né, quando você foi dormir no dia anterior. Então, em tudo isso, a gente vai ver um impacto. E aí, a gente precisa, né, de entender, trazer isso mais para um campo de consciência, de olhar para todos esses pontos que às vezes passa ali no automático e a gente não percebe. E aí, já entrando aqui num próximo passo, né, prático, o 4º passo, é aprender a delegar, pedir ajuda. Então, quando você delega, é libertador, né? Essa frase aqui até de uma cliente minha, que ela fala, Débora, depois que eu descobri o que era delegar e o tempo que isso me gera, a produtividade, a saúde mental, emocional, né? Você gera mais tempo na sua rotina e você fica, de fato, mais produtivo. E aí a gente entra no autoconhecimento novamente. Aquelas pessoas, né, perfeccionistas, porque ninguém consegue fazer como eu faço, Débora, e aí ela fica sufocada. E tem uma necessidade de controle de tudo que ela faz, então, deixa aqui que eu faço. E ela vai centralizando, vai abraçando o mundo, né? E aí, com isso, também não tem tempo para poder fazer o que é essencial, que realmente importa. Seja aqui no trabalho, seja na vida pessoal, tem essa dificuldade de pedir ajuda, de delegar, e eu falo, né, quando a gente entende que delegar é sobre desenvolver competências, né, tudo fica mais leve, tudo fica diferente. Então, imagina, eu estava falando essa semana com uma pessoa que ela é dona de uma construtora aqui em Franca, e ela falou assim, Débora, eu contratei faz 5 meses uma estagiária e eu não deleguei ainda para ela né, o que está me tomando tempo do operacional e que muitas vezes eu poderia estar fazendo muito mais pela minha empresa. E aí eu falei, então, por uma questão de personalidade controle. Então, se eu for ensinar a estagiária, vai me tomar muito mais tempo do que se eu fizer. Né? Mas aí ela fica ali tomada pelo operacional, pelo processo, pelo contrato, pelo pequeno do processo, e aí ela não otimiza uma pessoa que ela contratou recente, que está na equipe dela, que ela pode muito bem delegar e desenvolver essa pessoa, né? Até falei para ela, falei assim, sabia que eu comecei toda a minha carreira como estagiária, né? Então, se graças à pessoa que delegou, que me desenvolveu, eu cheguei onde eu estou. Imagina essa gratidão que essa estagiária, essa pessoa da sua equipe vai ter a você por você ter ensinado ela algo novo, uma função que às vezes ela não conhece. Então, delegar é sobre isso, né? Delegar, seja para as pessoas também na vida pessoal, quando eu delego para o meu filho, quando eu delego, né, para um parceiro, para uma parceira, para alguém da família, eu estou desenvolvendo competências. Então, essa pessoa ela vai poder ser melhor na vida dela, porque eu pedi ajuda, gerei tempo na minha agenda, né? E consegui ensinar ela a fazer algo, né, que às vezes ela não sabia fazer, e com isso deleguei e gerei tempo. E para a gente poder, né, ir caminhando aqui já para
uma finalização. Eu quero que vocês vão pensando aí já em perguntas, em dúvidas, em dificuldades, em tudo isso que eu estou trazendo para vocês, né? Porque eu sei que fazer sozinho também é muito difícil. Se vocês quiserem trazer situações aí pontuais para que eu possa ajudar vocês, também fico à disposição, tá? Aqui no 5º passo, a gente vai olhar para a reorganização da agenda nas suas tarefas e prioridades do dia a dia. Então, começando por hoje. E é o que eu sempre falo, né? O poder da decisão. Porque se eu não me decidir, eu vou escutar, né? Gastar o meu tempo aqui ouvindo tudo isso, vou anotar um monte de coisa, vou comprar planner caro, vou comprar agenda, vou comprar curso, e aí vai ser mais um. Então, preciso me decidir que realmente, a partir de hoje, eu quero ser mais produtivo. E aí, né, organizar isso dentro aí das ferramentas certas, né? Então, a agenda de papel, ela tem uma função aqui para vocês. Quem aqui usa a agenda de papel? Tem alguém que tem esse hábito de anotar ainda ou gosta mais da tecnologia, aplicativo, Google Agenda? A Márcia usa, tem mais alguém? Eu uso também a digital, uso duas. Gustavo, isso. Sabe a diferença dos dois, Márcia? Para mim, assim como eu uso, é que normalmente assim, que eu estou fazendo alguma coisa e eu tenho que anotar, às vezes não dá tempo de anotar, por exemplo, no planner ou na agenda digital. Eu vou lá e escrevo na agenda, tipo, meio que ela antecede a digital. Né? Isso. É basicamente quase essa aí a diferença, né? Eu até coloquei aqui para vocês, ó, a agenda de papel, eu uso para tarefas, né? Então, cadê a minha? Aqui. A agenda de papel, né? Olha aqui o tamanho da minha, gigante. Não dá para carregar dentro de uma bolsa, não dá para os homens pôr debaixo do braço, no bolso, né? Não dá. Então, a agenda especificamente, a lista de tarefas, né? O check-in ali das tarefas do dia a dia, o que está no papel, eu vou usar para anotar tarefas pontuais que eu tenho para fazer no local que eu estou, né? Então, eu tenho que mandar um e-mail, tenho que dar um retorno, tenho que elaborar esse material, né? Eu vou colocar ali no físico, na agenda. O que são compromissos, o que é rotativo, né? Até da vida pessoal é uma consulta. Marquei um médico só daqui 2 meses. Como que você guarda isso na agenda e depois você esquece de olhar? Né? Não dá. Então, é uma reunião que vai acontecer daqui 15 dias. E aí você esquece a agenda em casa, vai esquecer a reunião. Então, no digital, no celular, né? Eu coloco no Google Agenda, um aplicativo que vocês gostam de usar, né? Isso é indiferente. Eu vou colocar compromissos, né? Que mudam, compromissos, eventos específicos. Então, que tem horário, que tem data. E aí eu deixo as tarefas aqui mais voltadas para a agenda e eu preciso de ter a disciplina de sempre olhar. Então, sentei na frente do computador para começar o meu dia, eu vou abrir a agenda e vou ter ali o meu guia do que eu tenho para fazer, né? Que é o que eu falo. Tempo e dinheiro. Se a gente não tem um planejamento para como a gente vai gastar ele, a gente gasta de qualquer forma. Né? Então, eu preciso de começar o meu dia já entendendo, tá bom, e aí, por onde que eu começo agora? E aí, ali na minha agenda já vai ter tudo anotado. Quais que são os meus compromissos? Eu olho aqui no meu celular, no meu Google Agenda, no meu aplicativo, né? E aí, esses aplicativos também têm aquela ferramenta do lembrete. Então, isso também vai gerar mais produtividade. Eu não preciso ficar o tempo inteiro assim, não posso esquecer. Hoje tem reunião. Tá o horário, não posso esquecer. Preciso entrar lá para o nosso... Né, aqui para a reunião de vocês. Então, 30 minutinhos, 1 hora antes, eu já coloco esse despertador ali, esse lembrete. Otimizei o meu tempo. E tenho menos ansiedade, tenho menos desgaste mental, menos estresse, né? Então, é extremamente importante. E aqui coloquei, use seu tempo com responsabilidade, com propósito. Então, preciso entender quais são as ferramentas que otimizam para mim? Eu, Débora, eu sou muito prática, né? Então, começou ali, anota nesse aplicativo, anota ali, anota aqui, para mim isso não funciona. Eu gosto, né, de eficiência, de agilidade. Então, é a agenda de papel e Google Agenda no máximo, né? Então, eu vou fazer alguma coisa na rua, anoto ali no papelzinho, no rascunho, eu já tenho uma direção do que eu tenho para fazer para eu ir direto ao ponto, né? Então, vocês precisam entender também como que vocês fazem acontecer, como que vocês são realmente eficazes, né? E um presente aqui para vocês, uma estratégia bônus, né? É sobre a gestão do tempo emocional. Débora, o que é isso, né? O que é gestão do tempo emocional?
A gestão do tempo emocional é tudo aquilo que você ouve, vê e sente nas primeiras horas do seu dia e que vão impactar totalmente na sua produtividade no restante dele, né? Então, isso se aplica aí para todas as áreas, né? Todos os seus papéis. Então, se eu começo o meu dia, a primeira coisa que eu faço nas minhas horas de ouro é pegar meu celular, ficar olhando as notícias, ficar olhando, me comparando. Ai, nossa, hoje eu tô começando um dia difícil. Ah, mas a blogueirinha, a influencer, já foi na academia, já comeu ovo, já fez isso, já fez aquilo. Nossa, já me sinto péssimo. Já me sinto péssima, né? Ah, e aquela pessoa já tá, que estudou comigo na faculdade, olha onde que ela já tá. Já vai impactar na minha, fora as notícias ruins que a gente toda hora, né, tem aí acesso gratuito. E isso também vai impactar de uma forma. Muitas vezes tem pessoas que falam para mim: "Ah, Débora, isso não mexe comigo não, isso não me abala", mas o nosso inconsciente está registrando. E aí depois a gente não vai conseguir entender, né, qual o impacto disso na produtividade ao longo do nosso dia, das nossas entregas, porque a gente fica com aquilo mesmo, né, introjetado, inconsciente, e isso vai impactar na nossa produtividade. Então, a gente precisa de entender como que essa gestão do tempo hoje, emocional, ela tem um impacto quando a gente recebe algo externo, para a gente poder saber lidar com esse emocional do que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, as pessoas que a gente está convivendo ao nosso redor e que está tirando o nosso foco, né? Ou não, da nossa produtividade. Imagina se você acorda todos os dias ao lado de uma pessoa que é extremamente autoastral, que ela é animada, que tudo para ela, né, é foco por produtividade. Como que isso impacta para você? E se você está do lado de uma pessoa ao contrário, né? Ela é pessimista, ela é negativa, ou se você já começa o seu dia consumindo conteúdo, né, aleatório, que não tem nada a ver com o que você tem como objetivo e metas de vida, como que isso vai impactar, né? Então, façam o teste e me contem, né? E eu já começo a convidar vocês a pensar sobre isso. O que vocês têm consumido nas redes sociais que vocês têm aí? Ai, Débora, eu sigo 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Aquilo lá fica aparecendo para você e você só vai gerando, né? Mais ansiedade, mais consumo, né? De conteúdo que não está te levando para lugar nenhum. E aí você depois não entende, né, por que você não consegue ser produtivo, né? Por que você procrastina, deixa para depois e não consegue aí se organizar na sua gestão do tempo. Então, deixo aqui para que vocês possam pensar sobre isso e quem sabe fazer aí já um limpa, né? Nas convivências, no que vocês estão seguindo e consumindo de conteúdos, né? Que realmente vão impactar na produtividade de vocês. E aí, deixo aqui essa frase, né, de impacto, não te falta tempo, te falta prioridades. Por quais prioridades você vai começar hoje? Na sua rotina de trabalho, no seu dia a dia, na entrega das suas metas, né? Hoje a gente já está aqui, dia 14, né? Metade do mês já passou, metade do ano já foi. E aí, o que você fez com o seu tempo? Dentro do seu trabalho, dentro da sua vida profissional e na vida pessoal também. Que às vezes a gente precisa de cuidar da nossa saúde e a gente não tem um tempinho nem para isso, né? Que é essencial e impacta totalmente também nas nossas entregas. Então, aqui deixo para vocês pensarem. Coloco aqui também, deixei o meu Instagram, né? Se vocês quiserem lá consumir mais conteúdos nesse sentido. E eu fico à disposição, né? Minha gratidão de estar aqui com vocês. Fico à disposição para perguntas pontuais. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto que queira trazer aí, que às vezes, né, estão com dificuldade? Eu estou à disposição. Débora, eu queria. Estava esperando o pessoal falar, né? Mas já que eu sou ansiosa mesmo, deixa eu perguntar. Não, eu achei muito legal. Eu até peguei uma frase aí você falou do delegar. Ao longo da minha vida eu fui aprendendo, né? Porque eu era muito controladora, ainda sou um pouco, mas essa questão do autoconhecimento, né? E quando você falou, quando a gente delega, a gente gera competência. Isso aqui é ótimo aqui em casa. Para o meu filho e para o meu marido. Já vou falar, eu não estou delegando, estou gerando uma outra competência em você. Perfeito. Vá lavar roupa, vá lavar, não sei o quê. Isso aí é ótimo. Já traz para o positivo isso, né? Do que bom, uma tarefa. Isso aí eu gostei muito. Mas você falou um negócio também com relação a acordar. Eu sou muito enérgica, eu já te falei nessa coisa do dia, né? Que eu sou muito
do dia. E meu marido, quando eu casei com ele, ele não era. Ele é totalmente noturno, né? Então, Uhum. imagina uma pessoa acordar, que ele acordava de mau humor já, com outra pessoa pulando, assim, né? Coitado, Sim. foi uma adaptação. E assim, tanto para mim quanto para ele. Sim, imagino. E ele falava, não fala comigo de manhã. E aí eu fazia todo aquele negócio de final de semana. Eu falava, não, mas olha, tá vendo? É bom acordar de manhã, a gente fica mais produtivo, né? Faz mais coisas, quanto mais. Não tão cedo, mas a gente acorda cedo, né? O dia rende e tal, não sei o que, essas coisas. E aos pouquinhos você vai introduzindo a fala, né? Vai falando, tal, não sei o que. No final isso mudou, hoje ele acorda, tipo, super bem, meio que mudou. Mas realmente, né, a questão da rotina, né? De você ter uma rotina, eu acho que isso impacta. E aí agora eu vou prestar mais atenção também naquilo que você falou, de como que você vê, escuta, né? E faz nas primeiras 3 horas do dia. Eu já tive um exemplo disso, de uma vez acordar, e a primeira notícia que eu vi no WhatsApp era uma notícia ruim. E era uma notícia ruim pessoal, né? E não tinha o que fazer, né? E Uhum. quanto isso é o que você falou, e quanto isso impacta, porque meu dia matou meu dia, para não dizer os outros dias, né? E Uhum. aí, a dica que eu ia te perguntar é igual foi o caso que você contou, que, né? Como Uhum. você desvincula, porque às vezes é uma situação forte, né? Que te Sim. abala, e você tem uma outra situação forte do lado, né? Você é profissional, tal. Minha mãe tinha uma frase que ela falava quando a gente é mãe e profissional, a gente chora no banheiro, né? Fora essa dica da minha mãe que a gente chora no banheiro, qual Uhum. seria a outra dica, né? Ó, dei isso aqui, tá ruim, mas eu tenho outro desafio profissional. Como que eu lido com isso, né? Sim, sim. Como fazer na prática essa gestão do tempo emocional, de fato, né? Que é aquela questão que você já falou e você não percebeu, que é o que eu tenho controle de fato. Então, eu tenho controle, o que eu posso fazer nessa situação para que ela se resolva, para que ela melhore? Poxa, eu vou fazer a minha parte. Perfeito, fiz. Tenho clareza aqui do meu posicionamento, da minha entrega, do que eu posso fazer, que é a minha parte. Ok. Então agora, né, preciso continuar focando nas minhas prioridades. Então, quando a gente entende, né, que muitas vezes é mais sobre nós do que sobre a situação que acontece, que eu falo que é aquela questão do 90-10, né? A gente acha que 90% a gente não tem controle, mas a gente tem controle. Então, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, como que eu lido com essas situações e como que isso me impacta, né? Porque às vezes para mim pode ser uma situação pequena e para você pode ser uma coisa grandiosa. E aí? Né? Então, a gente a todo momento precisa trabalhar ferramentas além da gestão do tempo, que é o que vai impactar na sua gestão emocional, né? Então, é muito o processo de entender sobre a minha personalidade, entender o peso disso, o gatilho que isso me dispara, que vai impactar no meu resultado ao longo do dia, né? E sempre pensar que 90% eu tenho controle real, né? De controlar minhas emoções, meus sentimentos de uma forma consciente. E 10% muitas vezes não está no meu controle. Depende da outra pessoa, depende do time dela e não do meu, né? E às vezes a gente fica tentando controlar isso, achando que a gente é o dono de tudo, né? Que resolve todas as coisas. E a gente não tem esse poder, não, né? Então, acho que é mais uma questão de trazer aí essa clareza mesmo, de falar, nossa, isso realmente, né? Eu consigo fazer algo aqui? Não, não consigo. Então, por que que isso vai tirar o meu foco hoje, né? Do meu dia? É um exercício diário, de viver esse processo, esse impacto ou não, de olhar de uma forma positiva, com um aprendizado ou não, né? E aí isso vai ser positivo ou negativo. Faz sentido? Muito, Débora. Legal, Né? obrigada, viu? Imagina. Mais alguém quer perguntar? Eu tentei, não sei se eu falei muito rápido, que eu estava preocupada com o tempo, né? Porque o tempo está passando, e a Isa tinha me falado já aí do time, né? Mas espero ter alcançado aí as expectativas, os objetivos, né? E fiquem à vontade para perguntar, estou à disposição. Fabiano, você ia falar aqui algum ponto? Parece que apareceu aqui alguma coisa para mim. Acho que não.
Não, acho que o Otávio ia falar. Ai, acho que alguém... Não, eu tinha levantado a mão porque ela falou da roda da roda da vida. Mas aproveitando já sobre isso, é uma pergunta até um pouco diferente, mas que eu já ouvi pessoas falar sobre as horas do sono interferir no nosso próximo dia. Tem algo relacionado com, tipo, dormir antes de tal horário, se dormir, sei lá, após meia-noite, você tem um decréscimo, você tem que dormir mais horas para poder recuperar. Existe Sim. isso também para ter mais performance durante o dia? Sim. Esses dias eu vi, tem uma mentorada minha que ela é cardiologista, né? Médica cardiologista, que ela nem eu conhecia sobre isso, ela colocou, né? O horário que você dorme, 9 horas, por exemplo, né? Você tá pronto para acordar às 5, se eu não me engano. A média de sono, né? De uma média de sono saudável para o nosso organismo, para a nossa produtividade, é a média de 7 horas, né? 7 a 7 horas e meia, mínimo, no mínimo, né? Por noite. Então, assim, o nosso corpo não recupera, né? Então, assim, vou dormir hoje o dia inteiro para poder. A gente que é mãe, né? A Márcia estava falando aí dos filhos, eu tenho um de 5 anos. Então, assim, vou dormir hoje. Se eu dormir 2 dias seguidos, eu recupero que eu fiquei noites acordadas, né? Isso não existe. Mas existe num contexto geral, né? Em questões do que eu me alimento, de quanto eu durmo, né? Tem alimentos que são inflamatórios e impactam na nossa produtividade, né? Então, se eu almocei e comi lá um prato de macarrão, pode saber que depois que eu voltar para o trabalho, a produtividade vai ter um pico, assim, muito grande, né? E aí entra no especialista, né? E mais um nutricionista específico do assunto, né? Então, são vários pontos, né? E muitas vezes as pessoas, é que eu falei, começa lá pelo finalzinho, pela estratégia. É esse programa, é esse curso que vai me ajudar na minha produtividade. Não, o problema é a pessoa, é o sistema da empresa. Por isso que eu não consigo ser produtivo. A gente sempre olha para fora, né? Ao invés de olhar para dentro. Então, é muito mais sobre nós, sobre o que a gente come, onde a gente dorme, para depois, sobre a nossa personalidade, para depois a gente olhar para a ferramenta especificamente, né? Então... E já emendando outra pergunta. Um tempo atrás eu comecei a pesquisar mais sobre essa parte de gestão e eu comecei a usar muitas ferramentas. Então eu achava que eu era super produtivo porque eu usava Notion, Evernote, To-Do, Agenda, tinha tudo que é tipo de ferramenta que falava uma nova eu ia criando. Só que aí, até me atrapalhou bastante, porque às vezes eu colocava uma informação nenhuma e aí não estava sincronizado com a outra, e quando eu via, eu tinha duas coisas para fazer ao mesmo tempo. E aí até melhorou bastante depois que eu vi o método Cronos, né, do Endo de Carvalho. E aí, comecei a centralizar mais. E só que aí agora eu não sei se eu tô me adaptando a usar menos ferramentas durante um tempo ou se eu realmente não estou sabendo usar essas ferramentas, porque eu ainda me perco em algumas informações assim do dia. Então eu vejo que eu anoto, só que eu esqueço de transferir para essas ferramentas. Então hoje eu uso tipo o To-Do para tarefas, aí eu uso a agenda e uso a Evernote mais como caderno mesmo, só para anotações. Você acha que tem alguma ferramenta assim que você usa que pode ajudar? Já vou caindo perguntando como você faz, mas você que é bem específico. Sim. Eu também sou mentorada do Wendel, né? O curso dele, do Cronos ali, riquíssimo, né? Muita coisa uso, muita coisa não. Que eu falei, né? É mais sobre você do que sobre a ferramenta. Então, qual que é a sua rotina? O que realmente você precisa, né? Que precise de entregar aí uma produtividade. Aí você vai escolher as ferramentas certas, entendeu? E não assim, eu não tenho tempo de ficar alimentando esse tanto de ferramentas. Você está perdendo tempo. Você não está sendo produtivo. O tempo que você gasta, você poderia estar usando uma que teria a mesma eficiência aí de usando 5, né? Então, é mais sobre olhar qual que é o tipo de trabalho, o que você realmente quer, né, entregar, ser produtivo, para que você possa usar a ferramenta certa, né? Igual eu falei, Débora, tenho uma personalidade extremamente prática, direto ao ponto, né? E, no entanto, que o meu trabalho exige isso, não dá para ficar alimentando muitas ferramentas, entendeu? Então, é o Google Agenda e a agenda de papel, né? Então, assim, hora ou outra que eu estou dirigindo, ou que eu estou caminhando na rua, um grupo no WhatsApp onde eu alimento ali com áudio, ou eu escrevo, se eu puder escrever, depois coloco na agenda, né? Às vezes a gente lembra, poxa, esqueci de fazer isso,
preciso de anotar na agenda. Então, assim, eu sou extremamente simples, né? O que é simples me atrai. Eu falo que o mais é menos, né? Muitas vezes. Então, o menos é mais, aliás. Então, eu preciso de olhar para qual que é a minha rotina. Já usei planner, né, para rotina em casa, já usei planner para rotina no trabalho, mas o planner, ele é com foco mais na questão do planejamento, o próprio nome já diz, né? Então, eu não vou usar um planner como se fosse uma agenda para anotar tarefas. Não faz sentido. Então, o planner é para planejamento. Eu estou hoje nesse ponto com o meu cliente, na minha empresa, daqui 6 meses eu vou fazer isso. Então, eu planejo, eu coloco as tarefas que eu preciso fazer semana a semana, mês a mês, né? Aí eu tenho uma visão do todo. E aí, entender, né? Você é mais visual, você é mais prático, entendeu? Então, isso também vai te ajudar na escolha da ferramenta, entendendo sobre você, né? Quais os sentidos aí? Eu preciso de cores, porque eu me sinto mais produtivo quando eu bato o olho. Meu Google Agenda, se eu abrir aqui para vocês, vocês vão ver que tem uma cor para cada área, né? Para cada especificação. Porque eu bato o olho, eu sou super produtiva. Eu já vejo como que estão meus atendimentos do dia, se eu tenho palestra, se eu tenho questão pessoal, né? No meio do meu dia, jamais, né? Então, é organizar isso por etapas, por partes, como funciona na rotina para você, né? Então, sobre você, que você vai escolher as melhores ferramentas, e eu falo que assim, e testando, né? Então, se você já testou usar 5 ferramentas ao mesmo tempo e não deu certo, diminui para 2. Não tá legal. Passo para 3, passo para 1. E você vai testando e vendo isso, né? Validando. Precisa mensurar, né? Senão vai ficar perdido aí para entender. Comecei hoje a usar 5, amanhã eu uso 3. Tem que ter prazo, tem que ter validação e acompanhamento, né? Para ver como que isso está trazendo para você de resultado. Sim. Débora, queria aproveitar o último minuto aí, já são 17, então, em respeito ao tempo, e ao seu tempo, principalmente, eu quero agradecer pelo tempo, por tudo que você compartilhou com a gente, super valioso. Até nessa última pergunta, né, do Otávio, fica uma dica, tem um Talks nosso no canal do YouTube que complementa muito bem. A Débora citou um ponto é o que eu sempre falo, né? Não tem certo e errado. O Gé já trouxe esse tema aqui algumas vezes em outras nuances, né? Que é muito do momento e se você está trabalhando sozinho ou em grupo, né? Ainda mais a gente que é 100% remoto, faz muito sentido quando a gente fala de metodologia ágil, se a gente fala de algumas ferramentas e outras pessoas precisam dar continuidade naquilo, outras ferramentas fazem mais sentido ou menos sentido, né? Então, é muito dessa percepção do outro, né? De como a gente tem essa troca e, óbvio, que da gente também. Então, te agradecer muito aí por hoje. Espero que a gente tenha novos encontros aí. Com certeza. Obrigada, Fabiano. Jéssica, quer falar? Não, agradecer a Débora também. É sempre, muitas dessas coisas a gente vai vendo, né? A gente tem conhecimento, só que não aplica, né? Então, eu anotei bastante coisa aqui. Obrigado, Débora. E compartilhando o que o Otávio falou, eu já tentei de tudo também, cara. Hoje, para você ter ideia, eu voltei pro Excel. Olha e aí só. tô usando no domingo. Domingo eu planejo a semana. E tudo que entrar que tá diferente, eu tento não deixar entrar. E mesmo assim ainda tô falhando. Então, não tem método. É difícil. Eu sempre falo, nunca leve a sua agenda para a cama, né? Porque senão você já vai ter um impacto ali no seu sono, na sua noite, você fica trabalhando a noite inteira e no outro dia a produtividade é 0, né? Mas parabéns. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu. Muito bom. Fechamos? Mais algum ponto? Eu quero falar só. Eu não podia falar, né? Primeiro, te agradecer muito por estar aqui. Algumas pessoas. A Débora é minha amiga há mais de 20 anos, já entregando na idade. Conta aí. Não. Tenho muito orgulho da pessoa que ela é, né? A Débora me resgata um momento muito difícil da minha vida e justamente com esse tema, né? De gestão do tempo, de se conhecer, de entender o que é importante para você, seus princípios, seus valores. E então, só agradecer mesmo. Eu que agradeço, Isa. Muito bom, pessoal. Valeu, gente. Parabéns. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Bom restinho de semana. Para nós. Um beijo.